Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do verso 1, encontrou, diga amém. Disse então o profeta Eliseu: ouçam a palavra de Jeová, assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a estas horas, dar-se-á uma medida de flor de farinha por um ciclo, e por um ciclo 2 medidas de cevada na porta de Samaria. O capitão, cuja mão estava o rei encostado, respondeu ao homem de Deus: ainda quando Jeová fizesse janelas no céu, isso não poderia suceder. Eliseu disse ao homem: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que ficamos sentados nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, lá está cheio de fome, e morreremos. Mas se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos entrar lá no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, vivemos. Se nos tirarem a vida, morreremos. Levantaram-se então no crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E tendo eles chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um estrondo de carros, e um estrondo de cavalos, e um estrondo de um grande exército. E os sírios disseram entre eles: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que então se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, e os seus cavalos, seus jumentos, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. Tendo os leprosos então chegado à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e levaram dali prata, ouro, vestidos, que foram a esconder. E tendo voltado, entraram em outra tenda, e ali tiraram também objetos que foram esconder. Então disseram entre eles: não fazemos bem, este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, um castigo virá sobre nós. Vinde agora, vamos informar tudo à casa do rei. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia que tivemos, pelos livramentos que nem mesmo tomamos conhecimento. Te glorificamos, meu Pai, porque esse é o dia que o Senhor fez, e por isso nosso coração se alegra em saber que a natureza continua obediente ao Senhor. O sol nasceu pela manhã, ao entardecer ele se pôs, assim como faz desde a criação. Tudo funciona de acordo com a tua vontade, e todos aqueles que são obedientes à sua vontade permanecem para sempre. Deus, nós te pedimos nessa noite que a tua boa palavra, a revelação do teu Espírito, que as sagradas escrituras, elas deixem de ser apenas palavras e se tornem poder de Deus, porque nós cremos nas escrituras. Para nós não é meramente um livro de sabedoria, para nós não é meramente um oráculo de Deus, para nós é a voz do Todo-Poderoso a falar em nossos corações. Por isso Deus fala que o teu povo quer te ouvir. Estende o teu brado de vitória a este lugar. Nós queremos ouvir o som da trombeta, Pai. Nós queremos ouvir o som, o hino da alegria. Precisamos, e só o Senhor para nos dar a vitória.
Nossos braços estão cansados, nossas pernas fraquejam, nossos ossos em muitos casos gemem, mas nós continuamos confiando na provisão que vem do alto. Apesar de todo o cansaço e de toda a desilusão, o nosso Deus é conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam, e operando Deus, ninguém poderá impedir. Por isso, Deus, basta uma palavra tua, para que coisas extraordinárias aconteçam neste lugar. Pai, a nossa casa precisa dessa palavra rema. Pai, a nossa vida carece desse pão maravilhoso, vivo que desce dos céus. Ó Jesus, esteja à vontade no nosso meio. Essa casa é tua, esse povo é teu, nós somos propriedades do Senhor. Por isso, Deus, nós cremos que não seremos os mesmos ao final desse momento em que o Senhor vai falar conosco. Por isso oramos, agradecemos, pedindo a tua proteção, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Em casa leio os capítulos anteriores. O rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele sitia, ele rodeia, ele cerca Jerusalém. E ele cerca e não ataca, porque as muralhas eram muito fortes. Mas ele simplesmente fica ali do lado de fora, impedindo que comerciantes chegassem com comida, e impedindo que alguém saísse lá de dentro. E se passaram quase 2 anos. 2 anos de sítio. E por conta dessa carência de comida, o texto anterior vai dizer que 2 mulheres já estavam combinando quem ia matar o filho primeiro, para as 2 comerem. O texto vai dizer que uma ossada da cabeça de um jumento já valia mais do que o preço de uma casa. Eles estão desesperados, morrendo de doença, de peste, desnutridos, amedrontados, enquanto lá de fora o grande exército sírio apenas acampa. E eles vão lá na Síria, buscam mantimentos e continuam ali. Eles poderiam passar o resto da vida ali, mas o povo de Deus está sitiado. O profeta Elias então vai à porta da cidade e ele diz: olha, o tempo de seca, de sofrimento acabou. Amanhã 1 quilo de farinha vai valer 1 quilo de farinha. Amanhã 1 quilo de cevada vai valer 1 quilo de cevada. O que ele estava dizendo é: a crise acaba essa noite. E aí o capitão do exército do rei de Israel, ele diz: acaso Deus pode nos salvar? Não pode, é impossível. E aí ele diz para esse homem: olha, você não está acreditando, mas você vai ver isso acontecer, só que você não vai ter tempo para comer. E aquele homem então caçoa do profeta, e tudo parece continuar do jeito que estava. É quando aparecem 4 homens nessa história, 4 leprosos, 4 homens abandonados pela família, que moravam do lado de fora da muralha. Na verdade, naquela época, os leprosos, os cegos, os coxos, considerados pecadores, considerados malditos, eles ficavam do lado de fora da cidade, e eles sobreviviam das lavagens, dos restos de comida que se jogavam da muralha. Eles eram os catadores de lixo daquela época. E eles estão do lado de fora, sem terem contato nenhum com seus familiares, sem poder estar perto dos seus filhos, seus familiares. Viviam uma vida marginalizada no sentido literário da palavra, à margem da sociedade, à margem de suas famílias. E eles começam a confabular entre eles. E um deles diz: olha, nós temos 2 opções. Ou a gente tenta entrar na cidade, mas lá dentro eles estão morrendo de fome, então talvez a gente não consiga comida. Ou a gente vai em direção ao arraial dos sírios. Vamos lá, pô. E se eles deixarem a gente viver, a gente vive. E se eles não matar, a gente morre. A gente já não vale muito mesmo. A baixa autoestima daqueles homens era tamanha que eles já não tinham mais
como valorizar as suas vidas. Para eles estavam como mortos ali. Mas eles tinham duas opções. Eles diziam: podemos ficar aqui na muralha, ou podemos entrar no arraial. E eles então entram, e o texto vai dizer que ao chegar lá, não tinha mais ninguém, ou seja, o povo de Jerusalém estava morrendo de fome e não tinha ninguém do lado de fora. Mas aqueles homens então entram numa tenda, começam a comer, começam a se fartar, começam a pegar objetos de valor. E aí eles caem num segundo dilema. Eles começam a confabular entre eles mais duas opções que eles tinham. Bom, nós podemos continuar comendo aqui, vivendo uma vida boa, mas pode ser que o nosso povo morra de fome, porque talvez não consiga sobrar ninguém até amanhã. Ao raiar do dia, talvez seja tarde demais. Ou a gente tem uma outra opção. A gente volta lá para o arraial, a gente volta lá para as muralhas, e tenta entrar na cidade e diz para eles o que aconteceu, que não tem mais ninguém aqui. Então, em dois momentos, apesar da crise, tanto dentro da muralha quanto do lado de fora, apesar dessa crise de baixa autoestima desses 4 leprosos, desses homens marginalizados, apesar de serem pessoas nem contabilizadas mais no censo daquela época, esses homens tinham opções. Sempre há uma opção. O problema é que toda opção, ela exclui uma outra. Não tem como você fazer uma escolha entre 2 pontos e ficar com as duas coisas. E talvez o nosso problema maior nos dias de hoje não seja escolher, mas estar preparado para correr risco dessas escolhas e mais, saber perder também. Porque toda escolha implica em perdas. Vou te dar um exemplo prático. O homem que escolhe estar casado não pode viver como solteiro. Uma coisa exclui a outra. Não tem como alguém que se casou querer ter uma vida de solteiro, apesar de que muitos querem ter, né? Não tem. Se uma pessoa escolhe comer tudo que ela tem vontade, se uma pessoa escolhe comer tudo que a sua carne deseja, muito provavelmente ela não vai ter o corpo que ela pensa em ter. Ela não vai ter o físico e a saúde que ela gostaria de ter. Ou seja, quando eu escolho comer tudo que eu quero, eu estou perdendo uma escolha de ter um corpo saudável. Uma opção exclui a outra. Não tem como você dizer para mim que quer ser pai, que quer ter filhos, mas não querer passar pelo dissabor de ter filhos que choram, de ter filhos que são manhosos, de ter filhos que ficam doentes, de ter filhos que tem que levar para tomar a vacina, de ter filhos que podem ser desobedientes em alguns momentos. Não dá. Se eu escolho ser pai, eu tenho que abrir mão de dormir todas as noites tranquilos, sobretudo nos primeiros meses em que essa criança nasce, sim ou não? O problema é que às vezes a gente quer ter filho, mas quer continuar dormindo como se fosse só o casalzinho. Dormir às 10 da noite até às 8 da manhã tranquilo. Não! Vai ter horário de choro, vai ter horário de cólica, vai ter horário de amamentação, vai ter horário que a criança vai perder o sono e vai ficar gritando lá no berço. Ou seja, cada escolha que eu decido na minha vida, ela exclui uma segunda opção. Então diga, cada escolha implica em riscos e perdas. Então esteja preparado, meu irmão, quando você tomar uma decisão, aprenda a perder a outra opção que você está deixando. Se eu escolho ir para a Vitória e passar pela ponte, eu não tenho como passar pela segunda ponte e a terceira ao mesmo tempo. Então, se eu chego na terceira ponte e está, às vezes, engarrafado, eu fico pensando, por que eu não passei por lá? No momento em que eu escolhi passar pela terceira ponte, eu abri mão da opção de passar pela segunda. Ou seja, é um risco que a gente corre. Agora, não dá para a gente viver sem tomar decisões. E tem muita gente que está diante de duas opções há muito tempo,
mas não toma a sua decisão. Por quê? Porque tem medo de correr risco e tem medo de perdas. Mas toda decisão implica em perdas. Você me entende? Diga amém. Você me entende? Diga amém. Então diga: eu preciso aprender a perder para escolher. O texto vai dizer algumas coisas importantes para nós, sobretudo a respeito das escolhas desses homens. Primeira coisa, às vezes quando eu estou diante de duas opções, a minha avaliação racional, ela aponta para uma decisão em que o meu coração está inclinado. Há uma tendência lógica de eu escolher pela razão. A Bíblia diz que esses homens escolheram por enfrentar, sendo mendigos leprosos, eles escolheram ir até o arraial dos inimigos de Israel. Nesse momento eu vejo que essa escolha não foi muito racional. Nesse momento eu vejo que talvez Deus já estivesse querendo usar esses homens para levarem as boas novas para Israel. Eles foram inspirados por Deus. E ao chegarem naquele arraial que eles pensavam, lá poderemos ser mortos, o que eles encontraram foi a vida. Muitas vezes, querido, a melhor escolha é aquela que menos você quer fazer. Muitas vezes. A escolha que Deus tem para você é aquela que o teu coração não quer. Muitas vezes. Nós tomamos decisões equivocadas porque deixamos o nosso coração nos guiar. Deixamos as circunstâncias nos guiar. E as circunstâncias, elas sempre estão nos cercando, como gado, vão nos empurrando para aquele lugar, para aquela coisa, para aquele sistema, para aquele negócio, para aquela pessoa, para aquela entidade. Vão nos empurrando para ali, e a gente se deixa levar. Nesse caso, aquilo que parecia ser a morte, foi justamente que Deus providenciou a vida para aqueles homens. Aonde você pensa que pode estar o mal, é onde Deus pode estar preparando o seu livramento. Aquilo que você imagina que vai ser para a morte, Deus pode transformar em vida para você, meu amado. Aquilo que você diz assim: isso é impossível, pastor. Como 4 leprosos vão entrar no arraial, eles vão ser dilacerados. Para aqueles homens era impossível, para mim talvez fosse também. Mas para o nosso Deus não há impossível. Aquilo que parecia impossível para aqueles homens, Deus possibilitou salvamento para eles. Se você está agindo na direção de Deus, meu amado, pode esperar. Aquilo que parece impossível vai ser o lugar onde Deus vai abrir a porta para você. A segunda coisa é que Deus mudou a sorte daqueles homens. Mudou a sorte como assim? Eles só estavam querendo comida, eles só estavam querendo sobreviver, eles só estavam querendo não morrer de fome. Às vezes, meu amado, você está diante de uma escolha para te livrar de algum mal, para te livrar de alguma situação difícil, para abrir uma porta numa direção que você acha que é melhor. Mas o que Deus quer fazer com você é muito mais do que você imagina. Aquilo que para você é apenas um livramento, para Deus pode ser a porta de uma grande vitória. Deus muda a sorte do povo dele. Quando o Senhor nos libertou do cativeiro, ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de júbilo e a nossa boca de louvores. Eis que o Senhor transformou a nossa sorte, por isso estamos alegres. O Senhor transforma a sorte do seu povo. Porque Deus sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. A medida de Deus sempre é maior para mim e para você, meu amado. Se você está escolhendo na direção de Deus,
e você pensa, eu vou me livrar desse problema. Deus do alto céus está dizendo para você nessa noite: eu não vou só livrar você desse problema, eu vou trazer a prosperidade que você tanto espera. Na direção do arraial dos sírios, aqueles 4 leprosos ficaram ricos da noite para o dia. Aqueles homens moribundos e marginalizados agora são os homens mais felizes de Israel, porque o restante do povo, incluindo o rei, está lá dentro daquela cidade, na masmorra criada pelos sírios. Aqueles 4 homens que não sabiam se acordariam com vida no outro dia, agora eles estão jubilosos, estão fartos de comer, estão ricos, cheios de vestidos, cheios de ouro, cheios de prata, cheios de esperança. Aqueles homens que eram tratados como marginais, agora são os porta-vozes das boas novas para o povo de Deus. Talvez alguém olhe para você e pense: você nunca vai dar em nada, você nunca vai ser nada, você nunca vai ganhar nada, você nunca vai vencer em nada, você nunca vai subir num pódio, porque você tem esse problema, você tem esse vício, você tem esse problema no seu caráter, a sua família é problemática, o seu casamento não presta, você tem filhos problemáticos, e o que não falta é gente para nos colocar do lado de fora da muralha. Mas é do lado de fora da muralha, no lugar dos fracos e oprimidos, que Deus levanta homens e mulheres que vão ser portadores das boas novas do reino. Você já imaginou a situação? Aqueles homens nadando em comida e todo mundo morrendo de fome. Aqueles homens botando roupas e aquele pessoal tudo aos frangalhos lá dentro sem água. E aqueles homens agora, eles têm a melhor notícia da história de Israel nos últimos anos. Eles têm uma informação privilegiada: não tem ninguém no arraial, é só vir, saquear e comer. A guerra já acabou, o sítio já acabou, o cerco já acabou. Ninguém sabe, quem sabe? Só os 4 leprosos. Escute, Deus vai te dar informações nesses dias privilegiadas, informações que vão te transformar a tua vida. Escute, Deus vai abrir estratégias novas para a sua vida, meu amado. Te prepara, porque vem boas novas de Deus para você. É na situação da crise, é na situação em que ninguém acredita em você, nem você mesmo. Se a gente viver, viveu. Se a gente morrer, morreu. Se o casamento ficar, tá bom, né? Tá uma porcaria, mas a gente continua casado. Mas se tiver divórcio, é divórcio. Vai fazer o quê, né? Se morrer, morreu. Se viver, viveu. Ei, perdeu o seu senso de quem você é para Deus? Você é o filho amado, meu amado. Você é a pérola, a coroa da criação de Deus. Deus te ama, morreu na cruz por você. Ele quer o seu bem, Ele quer que você prospere. Ele disse que na sua mão direita está cheia de delícias permanentes. Fala para o teu vizinho aí: escolha. Deus está preparando a sua vitória. Deus transformou o mendigo no homem mais próspero. Aquele homem que não tinha voz. Aqueles 4 homens cuja voz não era ouvida, porque eles não tinham moral para falar com ninguém. Aqueles homens que eram silenciosos diante da sociedade de Jerusalém. Agora são eles. É a voz deles que vai salvar a nação de Israel. Você consegue entender isso, meu irmão? E tem muita gente querendo falar e ninguém ouve. Tem muito marido querendo falar, esposa querendo falar dentro de casa e o marido não ouve, o filho não ouve, o pai não ouve. E você diz: eu estou falando sozinho, pastor. Ninguém me ouve naquela empresa, ninguém me ouve naquela igreja, ninguém me ouve naquele ministério, ninguém me ouve naquele bairro, ninguém me ouve na minha família, pastor. Parece que eu falo para as paredes. Te prepara, que em breve muitos vão querer saber o que você pensa, muitos vão querer conversar com você, porque você vai receber boas novas de Deus nesses dias. Muitos vão dizer: fala mais, eu quero te ouvir. Fala mais do que você tem visto e ouvido. Fala mais, fala mais.
Fala para o teu vizinho, o tempo de silêncio está acabando. Aleluia. Eu acho interessante que no verso 9 eles mesmos dizem que se eles esperassem demais, eles poderiam ser castigados. E aqui eu aprendo uma coisa, irmão, nós não podemos postergar, procrastinar, esperar demais para falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos guardar para nós os milagres que Deus tem feito na nossa casa. Nós não podemos deixar de testemunhar como Deus é bom. O problema é que às vezes a gente recebe uma orientação de Deus, uma estratégia de Deus, e a gente guarda. A gente não quer que ninguém saiba. A gente teme que as pessoas venham roubar a nossa ideia, venham roubar o nosso conforto, venham roubar o nosso lugar, o nosso posto, e começamos a ficar esquizofrênicos com as coisas de Deus, com as nossas coisas. Tem pessoas enfermas com medo de perder o que receberam de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, o que Deus te deu ninguém pode tirar. Preste atenção nisso. Pare de achar que o tempo passou. Pare de achar que não dá mais tempo para você. Pare de achar que as pessoas não vão te ouvir. Pare de achar, quando Deus colocar a palavra nos seus lábios, só abra. O Espírito Santo, Ele garante que o outro vai ouvir. Apenas fale. O apóstolo Paulo diz, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Insta, tempo e fora de tempo, insiste, pregue a palavra, fale, testemunhe, glorifique a Deus através da sua vida. Aqueles homens não esperaram, porque ai de mim se não pregar o evangelho, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Ai de mim, ai de mim. As boas novas, o texto vai falar de boas novas que eles receberam. Que boas novas? Era notícia de que aqueles que estavam como mortos poderiam ser salvos. Assim como as boas novas de Cristo são para nós da mesma forma. Éramos mortos e o Evangelho nos salvou, nos tirou do lamaçal, das trevas para as luzes, firmou os nossos pés sobre a rocha. O Evangelho é a boa notícia que nós carregamos. Nós somos a Bíblia que fala. Mas às vezes a gente está mais preocupado em falar aquilo que não nos interessa, que não interessa a outros. O Evangelho é muito simples, irmão. A teologia que às vezes atrapalha o Evangelho. O Evangelho não foi feito para teólogos. O Evangelho foi feito para pessoas simples. Apenas fale o que Deus fez na sua vida. Apenas testemunho. Não precisa falar nomes bonitos e difíceis. Não precisa decorar onde está. Apenas fale do que Deus tem feito na sua vida. Testemunhe o poder de Deus, porque até aqui Ele te ajudou. Não guarde as suas vitórias para a sua cova, porque o salmista diz que para a cova onde nós vamos não há louvor, não há mérito, não há obras. Um dia estaremos na cova e nesse dia não teremos mais a oportunidade de pregar Jesus. Pregue enquanto há esperança. Ei, em nome de Jesus, faça a obra enquanto há tempo. Não guarde a verdade que te libertou para você. Fala para o teu vizinho, não guarde a verdade. Aleluia. A escolha acertada não é a mais racionalmente certa, mas aquela que vem de Deus. A opção de Deus é entregar para receber, é morrer para viver, é perdoar aquele que te ofendeu, é alimentar quem te persegue. A verdade de Deus é diferente da verdade do homem. A verdade de Deus é: eu sou mais forte quando eu estou mais fraco. A verdade de Deus é pegar o inculto e confundir o sábio. A verdade de Deus não tem lógica como a nossa lógica. A verdade de Deus é diferente. E às vezes a gente acha que quanto mais sabedoria a gente tiver,
para tomar uma decisão espiritual, melhor será, irmão. Pessoas simples e incultas tomam decisões extraordinárias com Deus. Eu não estou fazendo apologia à burrice gospel. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, que não é a tua razão que vai ser a responsável por direcionar a sua história. Não é. Não é o que você pensa, não é o que você deseja. Os planos do Senhor são os planos que garantem o sucesso. A voz que vem do alto é a voz que traz a vitória consigo. Eu sei, amado, que tem decisões que são muito difíceis de se tomar. Mas não seja orgulhoso. Faça como esses homens. Puxa, se a gente ficar aqui, a gente vai comer de tudo, vai ter uma vida boa. E aquele povo que nos renegava vai morrer de fome. Bem feito para eles. Não. Eles mesmos disseram: se a gente não for lá, nós seremos culpados pela morte do nosso povo. E eles tiveram a coragem de voltar, bater nos portões da muralha, para anunciar que a salvação que eles tanto queriam já estava posta na mesa dos sírios. Da onde você menos espera virá a tua salvação. Da pessoa que você menos espera, do lugar mais improvável, Deus suscita a prosperidade e a salvação para o seu povo, meu amado. O problema é que a gente fica focado em alguma coisa, obstinado com alguma coisa, quase que endemoniado por alguma coisa. E a gente acha é isso, é esse ponto. E Deus está falando com as coisas simples, Deus está ministrando ao nosso coração, e Deus usa a sua palavra, Deus usa cânticos, Deus usa profetas, Deus usa sonhos, Deus usa revelações, mas a gente às vezes está focado demais num ponto que a gente acha e elegeu como sendo o ponto onde eu vou prosperar. E aí ficamos cegos para as coisas que Deus está mostrando para nós. Mas como aqueles homens não tinham ponto nenhum, escute, mas quando aqueles homens chegaram ao fundo do poço e não havia opção nenhuma, eles foram sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes Deus nos tira todas as opções para a gente ouvir a opção que Ele já está dando para nós há muito tempo. E a gente pensa: agora que as minhas opções acabaram, agora eu estou ferrado, agora eu vou morrer, porque agora eu não tenho mais opção, eu não tenho nem como orar, pastor. Por quê? Porque como é que eu vou orar para Deus me dar o livramento se eu nem sei para onde eu posso ir? É justamente quando você não sabe o que fazer que Deus entra com a direção para você fazer o que é certo. Fala para o teu vizinho aí, ó, a escolha certa é a que vem do alto. Olha o verso 10, leia comigo. Assim então vieram, chamaram os porteiros da cidade e contaram-lhes tudo, dizendo: olha, fomos ao arraial dos sírios, e eis que não havia ninguém ali, nem voz de homem, mas somente os cavalos, jumentos atados, e as tendas do jeito que estavam. Verso 11. Chamaram então os porteiros e fizeram levar a informação, ou a boa nova, ao interior da casa do rei. O rei levantou-se de noite e disse aos seus servos: eu vos farei saber o que os sírios nos acabam de fazer. Eles sabem que nós estamos com fome, portanto saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando o povo de Israel sair da cidade, os apanharemos vivos e entraremos na cidade deles. Ei, olhe para mim, por favor. Você está entendendo o que está acontecendo? Os 4 leprosos voltaram, bateram na porta e falaram com o porteiro: ó, aconteceu isso, não tem ninguém lá. Aí o porteiro leva a informação para o rei, e agora o rei compartilha com seus conselheiros, e olha a visão do rei: eu já sei o que está acontecendo. Os assírios estão escondidos, e esses
4 jumentos desses leprosos foram lá, não viram ninguém, e agora voltaram para nos trazer essa falsa notícia, essa fake news. Para quê? Para que a gente caia nessa conversa e que a gente vá lá com fome comer, e aí ele sai do meio do mato, pega a gente e entra na cidade, e aí todo esse tempo de sofrimento não vai ter valido de nada. Aqui eu aprendo uma coisa, meu irmão: tem pessoas que estão tão feridas, tem pessoas que estão tão angustiadas, tão desesperançadas, que elas não estão preparadas para ouvir a verdade que liberta. Tem pessoas que elas sofreram tanto na sua vida, que elas sofreram tantos maus tratos na sua infância, na sua adolescência. Tem pessoas que tiveram um casamento tão conturbado, pessoas que enfrentaram tantos problemas com os filhos, que quando alguém traz uma boa nova de Deus para ela, e apresenta uma salvação iminente, a pessoa não acredita. Eu não acredito. Eu não acredito que você seja feliz. Alguém já te disse isso? Não. Esses crentes é tudo fingido, cara. Não é possível. Ó, eles não bebem, não fuma, não F, não faz um monte de coisa. Eles não fazem quase nada. Só fica lá com as bíblias debaixo do sovaco, cantando glória, glória, aleluia. Eles não vão na praia porque domingo eles estão no culto. Eles não vão na balada porque estão no culto. Esses crentes é tudo infeliz. Eu tenho pena de crente. Você já pensou isso? Eu pensava isso. E ainda pensava o seguinte: além de tudo, são surdos. Porque quando eles estão cantando, eles falam aqueles negócios estranhos, parece que está todo mundo retardado ali dentro. Eu passava na frente da igreja e falava lá, tudo débil mental, tudo retardado, todos. E o mais retardado é aquele que está na frente da tribuna lá, ó. Por quê? Porque as pessoas estão tão feridas em suas almas que não conseguem ver a paz e o amor e o entendimento e a glória e a graça e a virtude que nós vivemos às vezes com coisas tão pequenas, porque nós aprendemos a olhar para o lírio dos vales, nós aprendemos a valorizar a estrela resplandecente da manhã, nós aprendemos a ter prazer na presença da rosa de Saron, do lírio dos vales. Mas eles não entendem. E aí você diz, cara, eu sou feliz pra caramba. Agora, quando eu estava vindo para cá, tinha visto lá no elevador uma plaquinha dizendo noite de pizza de Itapá, lá do prédio, né? Hoje. E quando eu estava hoje vindo para cá, a mãe falou, você vai vir para a noite de pizza, vai ser muito legal. Falei, não, hoje eu tenho culto. Ela deve ter comentado como ele assim, infeliz, coitado, ele tem que ir no culto e não pode ir no coisa de pizza. E eu saí do elevador e já falei o contrário. Falei, coitado, vai se empanzinar de carboidrato, vai encher os cornes de cachaça e não vai experimentar o gozo da presença do Criador, como eu vou experimentar naquele culto, meu amado. O melhor de Deus para nós está aqui, é a presença de Deus na nossa casa, com os nossos filhos. Por isso às vezes é tão difícil você levar as boas novas, porque as boas novas que as pessoas querem é sexo, drogas, rock and roll, poder, dinheiro, acesso, viagem, é ostentação, é orgulho, é vaidade, e isso nós não temos, disso nós fugimos. Mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos a paz que excede todo entendimento, que apesar de qualquer crise, o povo de Deus está sempre glorificando o nome do Senhor.
E as pessoas acham que a gente está perdendo tempo na igreja. É mole. Você podia estar fazendo tanta coisa boa. Eu falei, você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é receber o Espírito de Deus. E saber que o maior cabe dentro do menor. Você não sabe o que estar às vezes no momento e ver uma alma se converter, a festa espiritual que acontece. Você não sabe o que é ver uma pessoa, ver o seu casamento destruído sendo renovado e restaurado. Você não sabe o prazer que é quando você serve a Deus e Ele te chama de filho amado. Então as pessoas, elas querem uma outra boa nova. E elas não acreditam naquilo que a gente fala. Por isso que não é no muito falar, mas é na unção do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Mas nós não podemos nos calar. E aí, meu amado, eu preciso voltar na história da escolha. Preciso voltar nessa história. Como eu disse, não dá para você fazer uma escolha e querer viver as duas. Toda escolha implica numa perda, porque sempre as escolhas são mutuamente excludentes. Se eu escolho uma direção, eu não posso ir na outra. E não dá para a gente escolher Jesus e continuar servindo Satanás. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para você ter uma vida dupla. Não dá para você ter uma vida de máscaras. Não dá para você dizer que é de Cristo, mas não ter Cristo dentro de você. Porque Ele diz em sua palavra, aquele que é meu, eu estou nele, Ele está comigo. Porque vós sois a vara, eu sou o quê? A videira verdadeira. Vós sois os ramos, eu fico guardado em vocês, e vocês guardados em mim, e a minha seiva faz vocês produzirem. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós outros. E aí sim, pedirão, e lhes será dado. Não dá para ter uma vida dupla. E assim como aconteceu com a igreja romana, do 2º século, sobretudo em diante, né? Que ela começou a separar o religioso do natural. Ou seja, quando aqueles cristãos do 2º século estavam dentro das igrejas, eles estavam com Deus. Mas quando eles saíam da igreja, Deus ficava lá. E eles tinham uma vida absolutamente dissoluta. Então o que está escrito na Bíblia, que eu não posso adulterar, que eu não posso roubar, que eu não posso sonegar, que eu não posso desejar a mulher do outro, que eu não posso... um monte de coisa. Que eu não posso ser dado ao vinho, que eu não posso ser sodomita, sabe, aquelas coisas só interessava para quem estava dentro da igreja, porque quando saíam da igreja faziam tudo aquilo, e no outro domingo estavam de volta dentro daquele ambiente sacro, ou seja, Deus ficou ensacado, dentro de um templo, até que veio o movimento protestante, que rompeu com isso. E novamente essa onda do Espírito Santo formou a igreja protestante, da qual nós somos ainda os remanescentes, se assim podemos dizer. Mas eu percebo que aquele mesmo esfriamento do século II e III começa a chegar agora no século XX, final do século XX, início do século XXI, em que as pessoas são crentes somente quando estão no meio de crente. E quando elas estão longe de crente, elas não são crente mais. E elas então estão querendo fazer uma escolha, mas querem levar as duas opções. Você é crente? Sou. Mas só domingo. Só nos dias de culto. E nos outros dias? Não, nos outros dias eu faço tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo. Você é fiel? Sou fiel só aquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa, não sou fiel. E por conta disso, querido, nenhuma das duas opções a gente escolhe. Vivemos em cima do muro. E não conseguimos nem desfrutar dos prazeres carnais, que são fugazes, que são passageiros,
mas também não conseguimos desfrutar dos prazeres eternos da palavra de Deus. Por quê? Porque queremos as duas coisas e não há como. Não há como escolher a Cristo e escolher a Belial. Não há como ser sócio da luz e sócio das trevas. Nós precisamos escolher, e desde o Êxodo Deus diz por Moisés: eis que ponho diante de ti dois caminhos, o caminho do bem para que viva e o caminho do mal para que morra. Escolhe, pois, o caminho do bem para que vivas. Sempre houve o direito de escolha. E eu já disse aqui, volto a repetir: a árvore do bem e do mal dentro do jardim do Éden era o direito de escolha que Deus deu para aquele povo. E Ele manteve esse direito para nós, o que a gente chama de livre-arbítrio. E nós vamos escolher o quê? Vamos escolher a árvore do bem e do mal, a sabedoria instruída e incitada pela serpente? Ou vamos escolher ter intimidade com Deus todos os dias na viração do dia? Qual é a nossa escolha? Os nossos lábios vão louvar a Deus dentro do templo e vão maldizê-lo do lado de fora. No templo vamos cantar hinos de louvores, mas em casa vamos cantar hinos profanos, músicas seculares, cheias de piadas, cheias de pornografia. No culto de Santa Ceia, vamos tomar o cálice com o suco da uva fresca. Mas nos outros dias da semana podemos tomar um álcool dissolvido em alguma porcaria. Que tipo de escolha estamos fazendo, amado? Ou somos porta-vozes das boas novas, ou não somos? A escolha é nossa. Que tipo de nova, que tipo de news, que tipo de informação, que tipo de reportagem sai da sua boca durante a semana? Porque se o que você vive da Shekinah de Deus no domingo não reverbera de segunda a sexta, o que você viveu no domingo foi um frisson. Não foi uma visitação. Porque quando o reino de Deus é visitado pelo rei, o reino se estabelece. Eu disse para um rapaz esses dias a respeito de monte. E eu disse: o que você vê no monte, o que você ouve no monte quando você vai orar lá, é o que você vive de segunda a sexta lá embaixo, nos vales? Porque senão você só está fazendo alpinismo gospel. Porque as coisas de Deus não foram feitas apenas para ser faladas e ouvidas, porque aquele que não pratica essa palavra é nécio como um tolo. A prática da vida revela a minha opção. Os meus pensamentos e os meus desejos, eles apontam para a minha opção de vida. O que eu carrego como tesouro me diz aonde está o meu coração. Ou seja, meu coração está em Jerusalém celestial, está na obra do Senhor, está em viver uma vida digna, ou está nos prazeres desse mundo e eu passo todo o tempo buscando ganhar e entesourar mais? A decisão é nossa. Nós temos esse direito de escolha. Deus nos deu esse direito. Deu para Moisés, deu para Abraão, deu para Paulo, deu para Pedro, e nos dá no dia de hoje. Você me entende? Diga amém. Diga: o direito de escolha sempre foi e sempre será do homem. Apesar das dificuldades. Verso 16, eu vou encerrar. Tendo o povo saído das muralhas, saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida de flor de farinha foi vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra de Jeová através do profeta. Verso 17. O rei deu a guarda da porta àquele capitão, cuja mão ele se encostava. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como disse o homem de Deus, que falou quando desceu o rei a conversar com ele. Olhe para mim, por favor. Lá no verso 1,
O profeta está profetizando: amanhã as coisas vão estar normalizadas. O capitão riu. E ele disse: você vai ver que o que eu estou falando, Deus vai cumprir. Você não vai usufruir. E exatamente assim acontece. O povo sai, vai lá no arraial, saqueia, volta e acabou a luta, acabou tudo. E aquele capitão está vendo tudo isso. Está vendo que se cumpriu uma parte da profecia. E o rei então coloca ele por vigia, sentinela do portão. Mas provavelmente quando a notícia de que o arraial estava vazio e que tinha comida lá, imagina toda uma população de uma cidade inteira, desesperada, faminta, tentando correr para tentar pegar um pouco de comida. E naquele corre-corre, aquele capitão que desdenhou da profecia de Deus, acabou morrendo atropelado pelos próprios patrícios. Sabe o que eu penso, irmão? Tem muita gente que está sendo atropelada pelas suas próprias palavras. Tem muita gente que está morrendo e tropeçando naquilo que falou. Tem muita gente orgulhosa que não volta atrás nas suas decisões, mesmo quando entende que elas são absolutamente equivocadas. O que Deus prometeu, quer você queira, quer não queira, vai se cumprir. Se você acredita ou não acredita, se a sua família acredita ou não acredita, se as circunstâncias são favoráveis ou não, não importa. Se Deus falou, aquilo vai acontecer, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Agora, ai daquele que desdenha das profecias de Deus. E eu não estou aqui amaldiçoando pessoas que supostamente tenham falado mal de você. Eu estou falando com você, porque muitas vezes sou eu mesmo que amaldiçoou a promessa que Deus fez sobre a minha vida, quando eu não levo o crédito para a palavra de Deus. Nós muitas vezes somos os maiores culpados por causa da nossa incredulidade, das promessas de Deus não acontecerem em nós. A promessa era para todo o povo de Israel, mas infelizmente o capitão não acreditou, ainda desdenhou e por isso morreu. A promessa de Deus é para que todos sejam salvos. Existe uma promessa de Deus para a tua família. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, meu amado. Você não pode desdenhar dessa promessa. A palavra de Deus continua firme e fiel para se cumprir na sua vida. Então creia. Então ao invés de desdenhar, diga: eu creio. Diga: eu creio que toda promessa que o Senhor fez vai se cumprir na minha vida. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me entendendo? Deus falou o seu coração? Pergunte ao teu vizinho aí: qual é a tua escolha? A escolha de Jesus foi a escolha mais complexa, mais difícil, mais dolorida. Ninguém viveu uma escolha tão difícil como a de Cristo. A sua escolha foi tamanha que, mesmo tendo sido preparado durante tanto tempo, ter orado, ter meditado, ter composto a sua equipe, ainda assim, no prenúncio da sua via crucis, aquele homem, o seu suor era como gotas de sangue. O seu estado de angústia era tão grande que arrebentavam-se os vasos capilares das extremidades do seu corpo. A pressão era tamanha. E ele levanta a hipótese da segunda opção, quando ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim essa tarefa, esse cálice amargo, essa via dolorosa, essa morte de cruz, essa dor lacerante, essa coroa de espinhos, se possível for, se eu puder, sabe, se eu tiver uma outra opção, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Naquele momento Jesus sabia das renúncias que estava fazendo. Desde o momento que ele deixou a sua glória no céu, se despiu dos seus atributos divinos e desceu e habitou entre nós como homem, ele já estava renunciando ali, querido, boa parte do seu trono. Ele abriu mão. Porque toda decisão sempre traz uma renúncia. Mas lá na cruz, ao final do seu último suspiro, quando ele diz está consumado, significa o que eu vinha fazer, estou fazendo. Combati o bom combate, eu suportei até a morte, eu estou morrendo agora para um fim que eu escolhi quando desci. Eu renunciei tudo, deixei minha glória para salvar e redimir a humanidade. E por conta da sua renúncia ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje está reinando sobre nós, sobre a igreja, já preparando os seus sapatos, porque em breve ele vai descer numa nuvem grande glória para buscar a sua igreja, aqueles que optaram por ele, aqueles que escolheram servir ao Senhor, aqueles que renunciaram à sua história, estarão com ele na glória em breve. Eu creio nessa verdade. Eu creio nessa palavra. Agora, muitos dirão: Senhor, eu escolhi a Ti, apesar de ter vivido assim, meio barro, meio tijolo. Senhor, eu profetizei em Teu nome, apesar de viver concubinado com outra mulher. Senhor, eu ministrei, eu preguei a palavra, apesar de sonegar os impostos. Olha, eu dava aula lá, olha, eu pregava no púlpito, olha, eu fazia missões, olha, eu até curei enfermos, apesar de ter problema com pornografia. Oh Senhor, olha, eu dei dinheiro para missões, eu dei cesta básica para os pobres, apesar de ser infiel nos dízimos e nas ofertas. Mas eu escolhi o Senhor, eu só não renunciei às outras coisas. E a palavra de Cristo para essa pessoa será: apartai-vos de mim, eu não conheço quem me escolheu e não renunciou às coisas desse mundo. Ou seja, viver uma vida medíocre de quase crente e uma vida medíocre de quase endemoniado. É um semi-endemoniado. Então, meu amado, em nome de Jesus, pense se vale a pena as renúncias que supostamente você precisa fazer para ter uma vida melhor. Pastor, olha, eu tenho um problema com isso. Essa é a minha inclinação, é a minha tentação. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu sou tentado. Toda vez que eu estou nesse lugar, eu sou tentado. Toda vez que eu estou com essas pessoas, eu sou tentado. Toda vez que eu dou ouvidos a esse negócio, eu sou tentado. Aí eu pergunto, jumento abençoado, se isso te faz pecar, arranca, foge, sai fora disso. Ah, mas é legal. Aí eu te pergunto, essa renúncia não vale a pena o céu para você? Será que vale a pena ter essa vida medíocre, de meia boca, meio crente? E você acha que isso vai ser suficiente para você herdar o reino de Deus? A pergunta é essa: se o que você diz que precisa renunciar vale tanto como morar com Jesus na glória, como ter a vida eterna com o Mestre, eu tenho certeza que não vale. Porque não há nada nesse mundo melhor do que estar com Jesus. E o maior problema do inferno é a ausência dele, é o lugar onde ele não está. Você está me entendendo, querido? Eu posso ouvir um amém? Amém. Então qual é a sua escolha?
Tenho certeza que ninguém aqui escolheu pelo satanismo. Não, pastor, eu escolhi por Jesus. Amém, mas o que você perdeu com isso? O que você renunciou? Porque se a escolha não tem perda, não é uma escolha. Você está carregando as duas opções. Uma opção exclui a outra. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Ah, mas ele é tão legal, mas ela é tão legal, ele é quase. Pastor, eu estou fazendo um curso, estou fazendo um treinamento, eu estou estudando teologia, eu estou até lendo a Bíblia, mas eu fornico com meu namorado, mas não estou fazendo mal a ninguém. Eu pergunto, é tão bom esse momento que vale a morte eterna. Opções não podem ser levadas juntas. Não podemos agradar dois senhores. Pergunte para o teu vizinho aí: o que você está disposto a perder pela sua escolha de Cristo? Porque aquele que busca salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que escolhe perdê-la, esse vai encontrar salvação, porque ainda que morra, viverá. Vamos ficar de pé.